Para mediar este painel, eu chamo ao palco a jornalista, minha colega de bancada do 3 em 1, a Vera Magalhães. O André Miceli, que é diretor executivo da Infobase e coordenador acadêmico da FGV e também colunista aqui de tecnologia da Jovem Pan. André. Chamo ao palco também Eugênio Butti, professor titular da ECA da USP. A Bárbara Libório, que é editora do Aos Fatos. E o Luiz Augusto Filizola Durso, que é presidente da Comissão Nacional de Estudos dos Cybercrimes da Abriquim, ok? Um bom painel a todos. Obrigada, Patrick. Bom dia, boa tarde já a todos. Aqui já ia começar com uma fake news aqui, dando bom dia. Boa tarde aos nossos painelistas. Obrigada por terem aceitado o convite para discutir esse tema tão importante, tão atual, aqui no nosso fórum Jovem Pan Mitos e Fatos. Eu vou começar com uma pergunta para todos, aí vocês também já podem fazer suas considerações iniciais, e aí depois a gente aborda especificamente o campo de cada um de vocês aqui. Eu queria saber para vocês se é clara a delimitação que existe entre fake news e alguma coisa que seja só relativa, uma verdade relativa, um boato, ou uma interpretação baseada em simpatia ou antipatia em relação àquela pessoa que está noticiando. Se para vocês o conceito de fake news está suficientemente claro. Vou começar aqui com o Durso e aí fazer a volta aqui completa. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite à Jovem Pan e parabenizar por tão importante evento realizado aqui hoje. Vera, eu penso que ainda não. Eu acho que com a internet e hoje o potencial das fake news de conseguir iludir, enganar todo mundo, e claro, na política se preocupa porque traz uma mentira e ilude o eleitor, ainda se confunde o que é boato, o que é meramente uma brincadeira e o que é efetivamente uma fake news com a intenção de iludir o próximo. Nós estamos começando a entender agora o que é cada coisa e para tentar inibir este conteúdo na internet. Mas o que preocupa efetivamente, na minha opinião, são as fake news que são criadas com uma intenção de alterar esse cenário político, com a intenção de valorizar um ser humano ou destruir um candidato. E aí que eu acho que é a preocupação deste fórum, de nós, dos estudantes dessa área, e aí que o Estado precisa intervir e as empresas privadas, na minha opinião. Eugênio. Bom, boa tarde Vera, meus colegas de mesa, e parabéns pela organização desse evento para a Jovem Pan. Eu consegui chegar logo cedo, não peguei a primeira palestra, mas aprendi muita coisa. Imagino que os presentes aqui estejam vendo o grande valor informativo que esse evento conseguiu concentrar. Respondendo à pergunta da Vera, eu acho que não apenas não há clareza sobre o que é esse conceito fake news no mundo todo, como no Brasil, essa ausência de clareza ganha uma gravidade maior, porque nós temos uma cultura política no Brasil que não sabe o que é news. Eu chamo a atenção para isso. Vejam que, a pretexto das fake news, surgiram projetos no Congresso Nacional de restrição às news. São medidas de intimidação ou de punição de reportagens da imprensa. Há um projeto que fala em notícia prejudicialmente incompleta, tentando punir as notícias, aspas, prejudicialmente incompletas. Há vários jornalistas aqui, eu pergunto, que notícia é completa? Nenhuma. Todas as notícias vêm com uma incompletude que depois será sanada ao longo do processo do debate público e das investigações.
Segundo lugar, que notícia não é prejudicial a alguém? Toda notícia, ao revelar um segredo, prejudica alguém. A nossa cultura política, no entanto, autoritária, nós estamos num país em que a censura foi instalada antes da imprensa. A nossa política autoritária não entende o que é news e vitimiza a imprensa quando os políticos começam a tratar desse assunto. Ora, fake news é um conceito que designa uma notícia falsificada. Vejam bem vocês, a falsidade ali não é a informação que está sendo tratada. Trata-se de um enunciado que tem a aparência de ser uma notícia, quer dizer, a aparência de algo elaborado por uma redação profissional, de forma maliciosa, para passar algo que normalmente não é verdade. Então, isso é fake news, algo que tenta tirar proveito da credibilidade que a imprensa ainda tem. E a outra coisa que a Vera pergunta especificamente é a diferença entre o juízo de fato e o juízo de valor. Quer dizer, dizer que o Brasil está situado na América do Norte é um erro de fato. Dizer que não existe prova suficiente para a condenação de Lula no processo do triplex é um erro ou não, porque isso depende de um juízo de valor, a opinião sendo debatida aí. E a democracia cuida de assegurar os fatos para, a partir da constatação dos fatos, haver o debate de opinião. Mas é isso, acho que não está claro e muito chão ainda precisa ser percorrido para a gente entender isso. Obrigada, Eugênio. André. Bom, acho que os colegas falaram já o suficiente sobre a questão política, mas é importante que a gente debata os aspectos sociais das fake news, os impactos sociais. A gente viu um caso na Índia 2 semanas atrás, onde algumas pessoas foram mortas, os caras eles foram espancados, eles foram linchados porque surgiu um boato de que eram sequestradores, estupradores, enfim, de menores. A história se espalhou e as pessoas morreram. Isso é motivo suficientemente grande para que se dê importância nesse aspecto também. Tem uma outra questão que as notícias falsas ou as informações falsas acabam interferindo na sociedade, é quando a gente fala e usa as informações das revisões e avaliações no comércio eletrônico. Então, o comércio eletrônico tem, por definição, criar um espaço para feedbacks, para os usuários dizerem como aquilo se comporta. E mais de 70% das pessoas dizem não acreditar naquilo que leram, porque são relatos que, eventualmente, não condizem com a verdade. Então, a gente tem um impacto político, a gente tem um impacto social, a gente tem um impacto econômico. Respondendo a sua pergunta, eu também não acho que essa diferenciação seja clara. E quando a gente fala de juízo de fato e de direito, eu acho que essa avaliação é perfeita. A gente precisa tratar das fake news que são produzidas com o intuito de manipular a opinião pública e as fake news, ou as notícias que, de alguma maneira, são falsas, mas são opiniões, são dadas por um erro de avaliação. Então, um estudo do MIT, do professor Sinan Aral, mostra que uma notícia falsa reverbera 5 vezes mais rapidamente do que uma notícia verdadeira, muito provavelmente porque ela tem um componente inusitado, e muitas vezes porque ela corrobora alguma opinião. Então, alguém tem uma opinião, acha uma notícia que, de alguma forma, faz com que ele tenha razão, ele passa para frente e o grupo de família do WhatsApp é a grande semente dessa história toda, nasce ali e dali segue 5 vezes mais rapidamente. Enfim. Tá joia, André. Obrigada. Bárbara. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que não só o conceito de fake news não está claro, como a gente ainda discute exatamente se a gente deve usar esse termo, né, fake news. A gente fala muito hoje sobre desinformação, porque antes daquele conteúdo que ele é 100% fabricado para enganar, há muitos outros conteúdos que têm potencial de desinformar, né, de enganar as pessoas. Então, eu acho que isso não está claro. E eu acho que a gente vive num país desigual, né? A gente vive num país onde a gente fala muito pouco sobre, por exemplo, educação para a mídia. Então, as pessoas ainda têm muita dificuldade, por exemplo, de entender o que é fato, o que é notícia, o que é opinião.
né, o que é uma coluna, o que é um editorial, ou o que é, de fato, uma notícia. A gente que faz checagem sente muito isso, porque a gente, às vezes, é muito cobrado para checar coisas que não são checáveis, né? Então, que não são fatos, que a gente não pode checar. Então, eu acho que enquanto a gente não falar desses assuntos, principalmente de educação para a mídia, acho que a gente ainda vai encontrar muita dificuldade das pessoas realmente saberem diferenciar o que é uma notícia falsa, o que é algo que está ali para desinformar, o que é um artigo de opinião, esse tipo de coisa. Boa, obrigada, Bárbara. Eugênio, num artigo recente no Estadão, você falou sobre ardis tecnológicos versus eleições, como os ardis tecnológicos podem influenciar eleições. Você partia da eleição do Trump e vários dos aspectos envolvendo a eleição do Trump para falar sobre isso. Eu queria que você fizesse um paralelo com a eleição brasileira. De que maneira você acha que fake news, impulsionamento, esses grupos que estão sendo tirados do ar agora, por exemplo, pelo Facebook, porque não se sabe direito a origem, como robôs, como todo esse arsenal de ardis tecnológicos que tem as fake news entre eles, mas elas não são a única manifestação, pode influenciar na nossa eleição presente aqui de 2018? Nossa, Vera, o cenário é até difícil de descrever e difícil de avaliar e, por isso mesmo, difícil de prevenir. Mas eu começo por uma reação que é um tanto mutante e instável do Trump a esse tipo de constatação e, às vezes, de acusação que se volta contra ele por causa do envolvimento de agentes estrangeiros participando do debate público eleitoral nos Estados Unidos. Ele diz a toda hora que quem fala isso promove fake news e acusa o New York Times e a CNN de promover fake news. Eu não sei se vocês percebem, isso é uma contradição em termos que agrava muito o desentendimento sobre fake news, que você tem toda a razão. Às vezes não é o caso de usar fake news, tem várias pessoas falando isso, porque o entendimento da palavra está mudando. Mas por que é uma contradição em termos dizer que New York Times e CNN produzem fake news? Porque New York Times pode errar, CNN pode errar, mas produzem news autênticas. Podem até conter erros, mas esses erros serão necessariamente corrigidos no fluxo do debate público, porque as pessoas vão contestar, vão exigir esclarecimentos. Uma news pode estar errada, ela pode estar até maliciosamente errada, mas o debate público cuidará de corrigi-la. Eu me referi a esse artigo, nesse artigo, a ardis da tecnologia associado a outras coisas que falsificam, inclusive, a condição daquele relato. Ele fica parecendo uma coisa que ele não é antes de ele dizer uma verdade ou uma mentira. Ele já é uma falsidade na maneira como ele se apresenta. Você não consegue saber a origem, você não consegue discuti-lo, não consegue... O que o caso americano mostrou? Primeiro, que houve interferência, isso está sendo investigado no FBI, o chefe da campanha de Donald Trump, que teve restrição de liberdade, ele chegou a ficar preso, pela notícia mais recente que eu tenho, ele ainda está preso. O envolvimento de agentes estrangeiros, o que significa uma violação de uma deliberação nacional e, portanto, da soberania nacional e da soberania popular naquele país. No Brasil, é proibido que um estrangeiro dê dinheiro para uma campanha. Por quê? Porque interferência estrangeira viola a soberania nacional de um país que está discutindo o seu rumo futuro. Isso apareceu e isso mostrou, nós ainda não temos as provas definitivas do caso americano, mas isso mostrou que a tecnologia, dentro das grandes corporações, é avessa à transparência que a democracia exige, à liberdade que a democracia exige e conspira contra a democracia. Isso pode acontecer no Brasil agora? Pode e já está acontecendo. E nós vamos entrar num período de muito risco
por causa disso. O risco aí, quem corre risco? Não são os nossos dados, os temas interessantes das outras mesas que eu estava vendo. O que corre risco é a saúde da democracia. São vários os estudos, não quero ser pessimista, que apontam que essa é uma das frentes de ameaça que põe em risco a solidez do processo democrático para decidir sobre o futuro. E o que aconteceu nos Estados Unidos pode sim acontecer no Brasil. Obrigada, Eugênio. Bárbara, as agências de fact-checking são um fenômeno mais ou menos recente no jornalismo e ganharam muito relevo no Brasil em função justamente da ascensão desse debate sobre fake news. Recentemente, aqui no Brasil, agências como Aos Fatos, a Lupa, etc., foram submetidas a uma espécie de devassa aí por parte de grupos que tiveram as suas informações checadas pelas agências. Eu queria saber como se contrapor a esse tipo de coisa e como evitar que aconteça algo que esses grupos acusaram as agências de promover, que é um viés ideológico no lugar do que deveria ser checagem factual. Como separar as duas coisas no trabalho de vocês, no dia a dia? Eu acho que o principal argumento, né, que a gente tem é o método, né? A gente tem um método jornalístico para apurar uma notícia, para checar aquela notícia, né? Não só Aos Fatos, como outras agências de checagem aqui no Brasil, nós somos ligados à Rede Internacional de Checadores, né, a IFCN. A gente passa por auditorias anuais, que a gente tem que cumprir alguns pré-requisitos, então a gente tem que ser muito transparente, por exemplo, em relação às nossas fontes financeiras, transparente às fontes que a gente usa para as checagens, a gente tem que ser apartidário, a gente tem que checar políticos, candidatos de todos os partidos, a gente não pode escolher um alvo, né? A gente checa todo mundo, a gente passa por essas auditorias anuais e todas as nossas checagens, elas são bastante transparentes, né? Então, a gente não usa, por exemplo, fontes que não sejam abertas, bases de dados que a gente usa, que a gente conseguiu, ou que a gente montou, mas que eram fechadas, elas ficam todas abertas ali, bem referenciadas. O nosso método, os selos que a gente usa, ele também está tudo disponível no nosso site, né? Assim como as biografias de todos os jornalistas. Eu acho que quando a gente fala de checagem, a gente não está falando do viés ideológico de um jornalista ou de outro, né? A gente está falando de jornalismo, a gente está falando de um método que foi pensado para que essa checagem seja, de fato, idônea e para que ela tenha, de fato, credibilidade, né? Então, eu acho que a receita para tudo isso é, principalmente, transparência. E eu acho que isso, Aos Fatos e todas as agências de checagem aqui, principalmente essas que, como eu falei, estão credenciadas à IFCN, elas são bastante transparentes. Obrigada, Bárbara. André, você citou numa entrevista recente no Morning Show que cerca de 80% das notícias que são compartilhadas, aí você citou agora o Grupo da Família, no famoso Grupo da Família e em outros, não são lidas por parte de quem compartilha. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa e o que mais ela tem de dados que mostram isso e como isso é um terreno fértil para a proliferação de fake news. Pois é. A gente começou a pesquisa de uma premissa, que é a de que uma notícia pode mudar o comportamento de uma pessoa. Parece claro. E aí, para poder criar ou avaliar o grau de impacto de uma notícia falsa nesse comportamento, a gente começou a entender como as pessoas se relacionam com as notícias que recebem. Tanto no que diz respeito à checagem, quanto no que diz respeito ao entendimento e ao interesse. E a gente descobriu que, de uma maneira geral, nem no primeiro crivo ela passa. Antes de checar, ela nem leu e já passou. E isso vale tanto para o encaminhamento, quando eu mando a notícia para alguém especificamente, quanto no compartilhamento, quando eu publico nas minhas redes sociais e deixo essa notícia livre para quem quiser consumir. Tudo que a gente posta passa por dois crivos. Um é o nosso próprio crivo daquela postagem e o outro é um prognóstico que a gente faz sobre o que a nossa rede vai achar daquela postagem. Se o post ou se aquilo que você quer compartilhar passa por esses dois crivos, você bota ele para frente. As redes sociais são um produto dos nossos sentimentos, nossos comportamentos mais primordiais, que é o senso de comunidade. Individualmente éramos mais fracos do que os nossos concorrentes ali. E juntos fomos mais fortes e aqueles
indivíduos que ganharam essa luta deixaram na gente, nos nossos DNAs, as marcas dos seus comportamentos. Então, o desejo de fazer parte de um grande grupo é um desejo humano. E o julgamento rápido é outro traço instintivo que a gente carrega e que, de alguma maneira, precisa ser tolhido ou moldado por convenções sociais e pelo impacto que isso traz nas nossas vidas. Boa, obrigada. Durso, você está trabalhando numa área relativamente nova no campo do direito, que é a dos cybercrimes. Eu imagino que agora, com a eleição começando a pegar, vai ter muita acusação e muita tentativa aí de as pessoas enfim, receberem, punirem alguém, irem atrás de alguma reparação por cybercrimes. Eu queria saber se você acha que o direito brasileiro está aparelhado para isso, se os tribunais estão suficientemente aparelhados para julgar esse tipo de crime, enfim, se a gente tem na lei e na forma de acesso à justiça garantias de que cybercrimes são passíveis de reparação. Bom, primeiro só para concluir aqui a ideia dos colegas, eu acho que o que assusta, pegando a questão do viés de confirmação, é que você recebe essa fake news normalmente de um familiar, e claro, você não desconfia dessa notícia, e das eleições do Trump, é que a fake news, normalmente, ela utiliza hoje, na questão política, essa informação que nós damos para as redes sociais. Então, hoje, o Facebook, o Google sabe do que a gente gosta, sabe do que a gente gostaria de ouvir. E os políticos, e o Trump, estudos apontaram, que usou isso para influenciar na campanha. Então, por exemplo, um eleitor que é a favor da liberação do porte de arma e o outro não é. Esse que é a favor recebe uma fake news no seu celular que o Trump é a favor e vai implementar a liberação do porte de arma nos Estados Unidos inteiro. E o outro, do lado dele, em seu celular, recebe que o Trump é contra. E o Trump nem se posicionou, nem tem alguma situação que ele se posiciona nessa questão. Então, o que assusta na questão das fake news é isso, é que é muito fácil corroborar uma opinião. É melhor corroborar uma opinião do que destruir uma opinião. E elas vão se aproveitar todas as informações que nós damos das redes sociais para nos iludir e tentar nos enganar nas eleições. E acho que é isso que assusta, a par da questão da viés de confirmação e da questão de você receber por familiares das fake news. Com relação ao direito, nós teremos, claro, uma tendência, e nós já acompanhamos que as pessoas hoje ofendem, o discurso de ódio está presente na internet e as pessoas estão começando a procurar os tribunais. Já acompanhamos indenizações severas na questão de reparação de dano moral por ofensas na internet. A exemplo do Chico Buarque, que recebeu R$100 mil, a família dele, por uma ofensa pelo Instagram. E uma vítima de fake news também poderá ingressar com a ação para receber essa reparação de dano moral. Na questão criminal, normalmente as fake news podem se enquadrar num crime de difamação, de injúria, de calúnia. O Código Penal já traz essas previsões. Não penso que criminalizar as fake news para as eleições de 2018, seja a solução. Claro, tem situações que, com o avanço da tecnologia, novos crimes surgem. Crime de invasão de dispositivo. Em 1940, quando apresentaram o Código Penal, não existia dispositivo informático. Então, a lei precisa, sim, se atualizar e acompanhar esses novos problemas que a tecnologia apresenta, como no caso das fake news. Mas penso que, atualmente, nós devemos primeiro entender o que são as fake news, acompanhar as fake news nessas eleições e continuar com as iniciativas que as empresas privadas e públicas do Estado têm tomado. Por exemplo, agora o WhatsApp limitou o encaminhamento de mensagem para 20 pessoas. Isso é uma medida contra as fake news. E é importante, eu acho que ajuda a diminuir esse problema. No caso que eu dei, no exemplo que eu dei na questão do discurso de ódio, nas ofensas das redes sociais, hoje o Instagram não deixa, você tem a opção de não deixar quem não te segue comentar na sua foto. Eu dou exemplo em palestra do Neymar. O Neymar, quando postava foto, ele tinha 300 mil comentários em uma foto. E, claro, muitas ofensas. Hoje ele tem 40.
porque ele bloqueou e foi uma iniciativa recente do Instagram e isso diminui esses impactos e esses crimes cometidos pela internet, a exemplo das fake news também. Então, essas pequenas iniciativas de empresas privadas que estão, óbvio, atuando nas redes sociais e na internet, podem ajudar a inibir as fake news e podem desafogar o judiciário, porque não adianta também legislarmos e esperar que se resolva tudo nos tribunais. Devemos, sim, primeiro tomar iniciativas para prevenir do que reprimir com a justiça, que é demorada, nós sabemos. Então, eu pego um gancho nessa tua resposta para propor de novo uma pergunta geral, porque eu acho que ela permeia a área de estudo de todos vocês. Como fazer uma distinção entre esses mecanismos de prevenção e censura pura e simples? E aí eu parto do caso recente do Facebook, que tomou uma iniciativa no Brasil de tirar do ar vários perfis, várias páginas, e os atingidos apontam censura prévia e apontam um certo viés ideológico, porque só as páginas e perfis da direita, entre aspas, teriam sido tirados do ar. Tem como a gente separar aí o joio do trigo, o que é prevenção do que é censura? Começando pela Bárbara e vindo para cá. Essa é uma pergunta importante. Bom, em relação ao Facebook e a queda dessas páginas, a gente sabe tanto quanto todo mundo, né? O Facebook reforçou várias vezes que essa ação não foi tomada por uma questão de disseminação de fake news, mas porque essas páginas violavam ali as regras de autenticidade da comunidade do Facebook. Mas a gente tem ouvido muito esse debate sobre censura, sobre como as plataformas têm que lidar com esse fenômeno das fake news, né? A gente faz parte do programa de checagem do Facebook, então a gente checa as notícias que os usuários classificam ali como potencialmente falsas, né? E se essas notícias forem realmente checadas e elas realmente receberem ali o selo de falsa, essas notícias têm o alcance reduzido no Facebook, né? Nada é retirado da plataforma, as pessoas podem, inclusive, compartilhar aquela notícia, mesmo se ela for considerada falsa. O que vai acontecer é que ela vai receber um aviso, né? Um aviso ali dizendo que, olha, essa notícia foi checada, ela foi considerada falsa, mas se a pessoa quiser compartilhar, ela vai compartilhar do mesmo jeito. A gente está falando do Facebook, que é uma empresa privada, né? Só que a gente vai, sim, cada vez mais ouvir esse debate, porque o Facebook é uma empresa privada, mas boa parte, se não toda, o debate público acontece ali dentro, né? Mas eu não acho que a gente tem que cair em soluções para o combate às fake news que possam, de alguma forma, realmente cair no que a gente fala de censura. Então, por exemplo, como criminalizar ou tipificar, por exemplo, as fake news. A gente acha que a solução para o combate às fake news ela vai muito mais realmente na base da prevenção e de alguns pilares ali. Então, por exemplo, a checagem, né, que a gente advoga aí como muito importante, a educação para a mídia, para que as pessoas saibam reconhecer o que é uma fake news. A gente acha que isso é muito importante, porque a gente fala muito de fake news esse ano, porque é o ano eleitoral, mas a gente tem que pensar que o ano eleitoral vai acabar e as fake news vão continuar. Então, a gente não pode pensar em soluções imediatistas para punir quem está compartilhando fake news agora, pensando que isso vai resolver o problema das notícias falsas, porque não vai. Então, se a gente não educar a sociedade, se a gente não pensar em estratégias que sejam a longo prazo e que sejam realmente que continuem depois dos anos eleitorais, enfim, que a gente não discuta só de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, esse fenômeno não vai ter fim e as pessoas vão continuar tomando decisões baseadas em informações erradas, porque eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas, elas tomam as decisões baseadas nas informações que elas recebem. E aí, claro, a gente está falando de tomar uma decisão esse ano, que é saber em quem votar, mas são decisões que a gente toma todos os dias. Então, por exemplo, é tomar ou não uma vacina, é tomar ou não um remédio, né? Então, acho que a gente tem que pensar em estratégias aí, em soluções que realmente não sejam ocasionais, né? Como, por exemplo, só o ano eleitoral. Obrigada. André. Bom, na prática, não tem nada muito desenhado, nem do ponto de vista tecnológico para isso. O fenômeno que aconteceu na semana passada, que eu fico brincando que é um Trustgate, meio que o que o Watergate significou para os Estados Unidos, a confiança vai significando para o Facebook agora. O Facebook perdeu uma Nike em valor de ações, né? Foram 120 bilhões de dólares em um único dia. Isso me parece um estímulo interessante para que alguém busque resolver esse problema do ponto de vista tecnológico. É claro que o Zuckerberg, ele foi até questionado pelo senador Ted Cruz quando ele foi interrogado sobre o fato da Califórnia ser
um ambiente, né? O Vale do Silício é um ambiente de esquerda e até que ponto o viés político das pessoas que de alguma forma se envolvem com o Facebook acaba norteando a avaliação deles sobre as notícias falsas. O fato é que vai ser muito difícil para que, através de algoritmos, mesmo com algoritmos de inteligência artificial, mesmo com machine learning, que é o ramo da inteligência artificial, que é usado para, dadas as séries históricas, para que ele aprenda e consiga agir de uma determinada forma, o fato é que vai ter que existir uma parceria humano-computador nesse processo. Então, à medida que as pessoas forem tendo a cultura e a educação para validar as informações que recebem e elas consigam marcar todos os posts que recebem, que vêm, claro que essas marcações vai ter gente que vai olhar para a mesma notícia, para uma mesma notícia, vai ter gente que vai dizer que é falsa, vai ter gente que vai dizer que é verdadeira. E, de alguma maneira, os algoritmos vão ranquear o que eles estão recebendo de feedback sobre aquela notícia. E, a partir daí, o dinheiro, o mercado, vai ser o estímulo que as empresas, que de alguma forma são ambientes de compartilhamento e discussão de ideias, para que essas empresas criem os seus próprios ambientes de avaliação dessas notícias. Obrigada, André. Eugênio, censura versus prevenção. Pois é, eu gostei muito dos comentários da Bárbara, mas dos seus também. Eu queria fazer uma contribuição de outra ordem. O conceito de censura envolve uma autoridade estatal. Nós podemos ter censura privada. É uma exceção dentro do conceito de censura. E esse do Facebook poderia ser discutido nesse nível. É uma forma muito particular de censura dentro de um ambiente privado. Deixa eu voltar um pouco, por que a ideia de censura pressupõe uma autoridade estatal? Porque o crime da censura, e no nosso país a censura finalmente é um crime, tem como objetivo, no caso do debate público, impedir alguém de ter acesso a uma determinada informação. A vítima do crime de censura, a vítima intermediária é o jornalista, mas a vítima final é o público. O objetivo da censura é estabelecer uma barreira entre o público e o debate público. O que só é possível a partir da instrumentalização do Estado por uma corrente política, que, tomando posse da máquina do Estado, usa a máquina do Estado indevidamente para beneficiar o seu próprio campo de interesses, através da censura. Isso só é possível em ditadura ou só é possível em regimes mais ou menos autoritários, aberta ou veladamente autoritários. No caso do Facebook, poderíamos considerar a hipótese de censura, mas, pelo que eu vejo, porque eu não tenho Facebook, nunca tive Facebook, sou contra, declaradamente, o pacto que o Facebook propõe com o usuário. O Facebook, se eu fosse usá-lo, eu seria a mercadoria do Facebook, e não o beneficiário do Facebook. Sou contra, nunca tive, e acho que, considerada essa perda de valor, é possível que o Facebook dure menos do que eu. E não tenho pretensão de durar muito tempo assim. Mas, olha só, o Facebook é um espaço privado, é um espaço corporativo, tem um dono. Não é a mesma coisa que o espaço público, que é a democracia, que é de todos nós. Por isso a censura é uma violência do espaço público, porque faz valer o critério de um, que detém a máquina do Estado, contra o interesse de todos. O Facebook é um espaço privado, corporativo, que tem um dono. E nós achamos que o que acontece dentro do Facebook é a democracia. Não é, essa emulação é indevida. O Facebook não pode ser o canalizador da democracia, por definição.
Então, o problema não é a censura contra o MBL, ou não censura, ou a aplicação de uma regra que já era conhecida contra o MBL. Podemos fazer esse debate, mas o problema não está aí, o problema é anterior. O problema está na expectativa de que uma corporação que é virtualmente um monopólio global, seja o espaço em que aconteçam os debates democráticos. Se isso é assim, a nossa democracia está muito doente. Vejam só, um debate entre candidatos a presidente da República. As regras são debatidas entre os candidatos. Todos são convidados ou não, segundo critérios aceitos por todos. As regras das eleições, o horário eleitoral na televisão, que todo mundo fala que é gratuito, mas não é. São discussões democráticas, abertas. As regras do Facebook não são, porque, para começar, o algoritmo é um código proprietário fechado. Então, o que acontece lá não pode ser democracia. A disfunção é anterior e é de outra ordem. Porque o Facebook tem 200 milhões de usuários no Brasil. Quantos milhões? 120 milhões de perfis ativos no Brasil. Quantos eleitores tem o Brasil? O Facebook deve ter tantos usuários quanto eleitor. Tem alguma coisa de muito errado aí, porque isso é particular, isso tem um dono, isso é uma corporação. Então, nós não podemos ter a expectativa de que esse negócio funcione como funciona a democracia. Obrigada, Eugênio. Durso. Eu, particularmente, gostei da ação do Facebook com relação às fake news. Eu acho que ele afastou a questão da censura quando ele autoriza o conteúdo em sua plataforma e informa que aquilo é falso. Na questão da remoção das páginas e dos perfis, eu acho que aí faltou um pouco de justificativa do Facebook. E isso acontece várias vezes no dia a dia. E para refletir sobre isso, completando o senhor falou, acho que é um problema dos termos de uso. Porque o Facebook impõe aquele termo de uso, nós temos que aceitá-lo para utilizar a plataforma e não podemos discutir. E a partir daí o Facebook tem total controle sobre nossas fotos, sobre as informações que nós colocamos e o que a gente curte e o que a gente faz em sua plataforma. Então, quando o Facebook é uma empresa privada, detentora desses termos de uso e nós autorizamos a plataforma a utilizar, a discussão tem que ser lá atrás. A discussão tem que ser, vamos discutir os termos de uso para autorizar ou não o Facebook a usar esses dados, a vender esses dados e a controlar as nossas vidas. Quando a gente discutir o termo de uso, aí sim a gente vai poder imaginar a democracia e um ambiente neutro dentro do Facebook. Porque não adianta nós sermos omissos, autorizarmos os termos sem ler, que acontece em quase todos os aplicativos e redes sociais, e depois nós começamos a discutir o que eles podem ou não fazer com os nossos dados e o que eles podem ou não fazer com os nossos perfis, até apagá-los sem informar. É quando a gente passa por essa dificuldade no dia a dia quando comete-se um crime pelo Facebook, que aí eles também são detentores dos dados de IP. E a quebra é só por ordem judicial e eles controlam tudo graças ao termo de uso. E, então, eu penso que a discussão anterior a tudo isso, a democracia e ao que fazemos ou não, e o que o Facebook pode ou não fazer, e que será ou não censura, é em relação aos termos de uso. Quando nós tivermos bons termos de uso, nós saberemos o que o Facebook pode ou não fazer, e aí a gente vai discutir, aqui ele está extrapolando o que foi acordado, isso é censura ou não. Eu penso que os termos de uso é uma discussão que falta no Brasil hoje e que, se nós levarmos isso à frente, nós teremos uma plataforma e todas as outras mais equilibrada, mais democrática e teremos a segurança de saber que o que acontece ali, com 120 milhões de usuários, está assegurado pela justiça e pelos termos que nós autorizamos e aceitamos em comum acordo e não imposto. Obrigada, Durso. A gente tem 2 minutos aí, o tempo voou, mas eu vou pedir autorização para estourar 2 minutos e dar 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais com a seguinte provocação. O que cada um de nós pode fazer para reduzir a exposição a fake news? O que cada um pode fazer no seu dia a dia, começando da esquerda para a direita?
Da direita vai ser? Sim. Eu penso que, tirando todo o papel que nós discutimos do Estado, das empresas privadas, o poder das fake news está em cada um de nós, está nas nossas mãos. Porque a partir do momento que o eleitor ou o internauta começar a verificar a informação antes de compartilhar, nós teremos a diminuição das fake news na internet. A Bárbara falou, nós não conseguimos checar tudo. O que nós não conseguimos checar, não vamos compartilhar. O que nós conseguimos checar, aí sim, com a certeza da informação, nós podemos compartilhar. Se houver uma educação digital onde as crianças e os pais tiverem total noção de como utilizar a internet e estarem atentos a não só a fake news, mas todos os crimes que são cometidos, todos os golpes, e-mail phishing, quem não recebe e-mail phishing. Então, se nós tivermos noção que a internet é um ambiente perigoso, nós poderemos sim verificar antes de compartilhar. Eu vou encerrar com uma frase que eu gosto, que crer na internet 100% segura é como crer na paz mundial. Nunca vai existir. Mas se nós tivermos uma boa atuação na internet e todos nós verificarmos a informação, nós conseguiremos diminuir as fake news e na questão dos crimes também. Obrigada. Eu agradeço o convite novamente. Obrigada, né? Durso, Eugênio. Olha, o Durso falou da responsabilidade de todos nós, eu estou de pleno acordo com isso, lembrando que a mentira é tão antiga na política quanto a própria política. A mentira é tão antiga quanto a linguagem. A mentira é tão antiga quanto a cultura e quanto o conceito de homem, de humanidade, de o que é humano. E a política é vulnerável à mentira, que é tão antiga quanto a linguagem, quanto a humanidade, desde sempre. Nós tivemos estragos colossais, com perdão do adjetivo, produzidos por mentiras, durante toda a história da política. Eu lembro com frequência do livro Os Protocolos dos Sábios do Sião, que é uma calúnia urdida contra a cultura judaica e que é publicado na virada do século XIX para o século XX e produz um efeito de alastramento do antissemitismo com consequências muito trágicas. Muito anterior à internet, portanto. Nós não devemos agir como se só agora a mentira tivesse aparecido na política. A mentira faz parte, inclusive, das ferramentas da política. A mentira faz parte do debate público. Isso é da natureza da nossa forma de expressão e de comunicação. O que houve agora é que esse expediente da mentira ganhou um componente de potencialização industrial. As pessoas ganham dinheiro fazendo post falso nas redes sociais e na internet. Isso não estava dado antes. Quando fizeram os protocolos dos sábios do Sião, a intenção das pessoas era ganhar dividendos políticos por incremento do discurso de ódio, do preconceito. Mas hoje as pessoas ganham dinheiro. Os meninos da Macedônia que esparramaram as notícias falsas a favor do Trump ganharam dinheiro. As pessoas ganham dinheiro. Ganham dinheiro em cima de quem? Da gente. Nós trabalhamos para as notícias falsas. Quando replicamos, passamos adiante ou publicamos uma coisa cuja origem nós não conhecemos. Somos nós que, como trabalho escravo, fazemos com que esse pessoal ganhe dinheiro. Então, quais os cuidados? Eu recomendo 2, muito simples. Não se deixe levar pela carência afetiva e não se deixe levar pelo ódio. Se você vai postar aquilo lá para os seus amigos gostarem de você, uma má notícia, porque que miserável é o seu coração que depende de um expediente dessa baixeza para ser benquisto. É melhor que você... Melhor você não ser querido. Melhor não ser querido. Se isso é o preço que você paga pelo seu afeto, se é com essa moeda que você paga para você ser popular, não siga, então, o conselho da carência afetiva. Segundo conselho, não siga
o conselho do ódio. Não vale pegar o celular e falar, eu sabia, esse sujeito nunca me enganou, e passar para frente. Isso aí não leva a lugar nenhum. Você não tem que checar, portanto, se o fato é verdadeiro. Cheque se a sua motivação é boa, é justa e é honesta. Isso faria uma redução enorme das notícias falsas no nosso tempo. Obrigada, Eugênio. André? A gente tem um índice de confiança digital na GV. É uma iniciativa do MBA de Marketing Digital, e o nosso intuito é entender o quanto a expectativa das pessoas impacta o mercado. Para nossa surpresa, o público menos otimista é o público de 13 a 17 anos. Talvez por ter uma compreensão mais clara dos malefícios trazidos pela presença nas redes sociais, no que diz respeito à síndrome FOMO, de Fear of Missing Out. Então, o medo dele não saber exatamente o que está acontecendo, o medo de perder notícias, de perder amigos, enfim, o medo de perder. E, apesar disso, eles ainda têm um grau de otimismo relativo ali no que diz respeito à inserção dos instrumentos digitais nas suas vidas. E o meu entendimento é que vai existir um encaminhamento tecnológico que vai, como eu disse antes, com a ajuda dos seres humanos, ser importante para coibir, mas eu concordo quando se fala que a manipulação e a mentira estão presentes na política, estão presentes na natureza. Um camaleão fica colorido para manipular os seus supostos predadores. Então, esse tipo de manipulação vai sempre existir. Acho que a educação, o desenvolvimento tecnológico, mas a educação dos jovens, essa educação vai ser fundamental para que as fake news sejam combatidas e, mais do que elas, os impactos na sociedade sejam diminuídos. Obrigada, André. Bárbara, para encerrar. A gente que faz checagem, a gente ouve muito aquela coisa do mas vocês estão enxugando gelo, imagina, tem tanta notícia falsa por aí, nunca vai ter o exército de checadores necessário, né, para o exército de notícias falsas que a gente vê na internet. E pode ser que realmente nunca existam jornalistas suficientes, mas todo mundo pode ser um checador, né? Eu uso um exemplo que foi muito emblemático esse ano, que foi o caso da Marielle. A Marielle foi assassinada e, no dia seguinte, começaram a rodar na internet, nos aplicativos de mensagem, muitas fake news sobre a história dela, sobre a vida dela. Isso foi numa sexta-feira, e aí, no sábado, a gente resolveu abrir uma exceção ali e fazer a checagem desses boatos, né? A gente fez essa checagem no sábado, o nosso site caiu, assim, de tanto acesso, e depois a FGV ela foi analisar como é que foi esse fenômeno, né? E tem um gráfico muito interessante que mostra, numa linha, o compartilhamento de fake news sobre o caso da Marielle, e na outra linha o compartilhamento da checagem, né? Então, da informação ali verdadeira combatendo essa notícia falsa. E justo no sábado, essa linha de combate às fake news ultrapassa o compartilhamento de notícias falsas e a gente vê o compartilhamento das notícias falsas caindo. Aí a gente fala, então isso foi o resultado do trabalho de uma agência de checagem que salvou a reputação da Marielle? Não. Isso foi o trabalho de todo mundo que compartilhou aquela checagem, de todo mundo que recebeu aquela notícia falsa e falou, não, peraí, isso é falso, olha só aqui a informação verdadeira, né? O Aos Fatos lançou, faz algumas semanas, uma robô no Twitter, né? Ela chama Fátima. O que a Fátima faz é que ela fica o dia inteiro pesquisando ali no Twitter quem compartilhou um link de uma notícia falsa. E ela responde esse usuário, a gente brinca que ela responde com toda a educação e a paciência que só um robô, às vezes, consegue ter. E ela avisa essa pessoa que aquele link tem uma notícia falsa e ela compartilha ali a checagem, né? E a gente recebeu muitos comentários falando, nossa, vocês precisam lançar um robô para o WhatsApp, vocês precisam lançar um robô para outras redes sociais que possam responder as pessoas, né, que compartilham ali, a minha tia, a minha mãe, que compartilham uma notícia falsa comigo. Mas todo mundo pode ser a Fátima no seu dia a dia, né? Às vezes a gente não tem paciência, eu sei, é difícil, mas todo mundo pode ser um checador. Você não precisa fazer uma checagem de 3 dias, de uma semana, como às vezes a gente faz. Mas só de você não pecar pela omissão, de você avisar aquela pessoa que aquela notícia é falsa, ou de você pensar 2 vezes antes de compartilhar. Coisa simples, assim, olha a data, olha se aquela notícia é assinada por algum jornalista, olha se aquele domínio do site é realmente daquele site que você acha que é. Só esse tipo de coisa já ajuda muito no combate às fake news. Então, todo mundo pode fazer a sua parte. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos, em nome da Jovem Pan. Obrigada, plateia. Também acho que foi um debate bem enriquecedor. Até o próximo Jovem Pan Mitos e Fatos. Obrigada, pessoal.